Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Arquétipos, símbolos, simbólico, o que é esse universo de coisas que tanto se fala, o que tem a ver com psicanálise, o que tem a ver com Jung? Pois é, hoje nós vamos falar sobre a terapia junguiana ou a analítica. E quem vai desvendar esse universo para a gente é o psicólogo Igor Santini Selmer, que topou falar sobre esse universo simbólico, falar sobre sonhos e tudo que tem a ver com a terapia junguiana. Bem-vindo ao Freudcast. Muito obrigado a todos, uma grande honra estar aqui com vocês, né, para poder falar um pouquinho sobre a terapia junguiana, sobre Jung e esses arquétipos, né, mitos, símbolos, né? E falaram que você é apaixonado por ela, né? É isso Sim, mesmo? sim. Eu tive na graduação, né, Uhum. teoria junguiana, e daí depois eu acabei gostando, né? Fui seguindo ela e daí fiz cursos sobre, né? E agora, ultimamente, terminei o meu mestrado na terapia junguiana, né? No Então núcleo vamos lá. Já que junguiano. você é mestre, né, na terapia junguiana, o que é a terapia junguiana? Eu acho que o grande objetivo da terapia junguiana é fazer com que o paciente possa rever a sua vida, possa dar um sentido para ela, pelo menos assim, ou um novo sentido, Tá. considerando que algo, né, não está ali tão bem, algo perdeu seu sentido, né, e ajudar ele a ter um novo caminho, uma nova possibilidade de buscar esse sentido, né? E daí, quando a gente fala nisso, a gente está falando, na realidade, de fazer com que processos inconscientes Tá. possam se tornar conscientes, né? Uhum. Agora, o que diferencia ela da psicoterapia ou da psicanálise, por exemplo? Aí a gente vai falar um pouquinho do aspecto de algumas teorias, né? Do aspecto mais teórico mesmo, né? Então, é maneira, às vezes, de interpretar. Ah, tá. Interpretar os fenômenos até onde que cada uma vai, Então é né? na interpretação que diferencia. É basicamente na interpretação, né? E daí é que com essa interpretação aí a gente tem Uhum. os aspectos teóricos que daí sim, por exemplo, a gente É vai falar, porque você vai trabalhar muito mais. Por exemplo, quando o paciente vem, ele traz uma fala para você. Você vai trabalhar o símbolo, você vai trabalhar o que está por trás, aí o arquétipo, que é isso, né? é isso, é trabalhar esses conteúdos, né? Então, por exemplo, né, se a gente falar de sonhos, né? Uhum, Tem o Jung, ele tem no livro dele, ele vai falar um pouquinho do método dele. Ele vai o uhum, método dele é diferente do Freud, que é decompor o sonho e chegar uhum. na origem. Ele vai falar que o meu método é chegar nessa origem e ver o que disso o paciente quer fazer. Ah, ok. O Jung, ele vai falar muito que a gente tem que buscar uma causa, então ele concorda Uhum. com o Freud nesse ponto, mas ele fala, e isso que aconteceu agora, nesse momento, está representando algo, né? Que é o Ah, conceito de finalidade. Ele vai falar que tudo tem um porquê e um para quê. Então é tá. aquela coisa, você está sonhando com um leão, o Jung vai se perguntar, por que que um leão, de tantos Uhum, animais que você poderia sonhar, por que um leão? Então esse tá. leão vai ver que tem algum aspecto dele que em você que você precisa reconhecer ou
que você está precisando. Vamos imaginar aqui que você está precisando de uma força de um leão para superar tal obstáculo, né? Ah, ok, entendi. Agora, a gente já vai falar de sonhos, mas vamos lá. Qual que é o papel do terapeuta dentro da terapia junguiana? Ele é um guia, ele é um espelho ou ele é um provocador? Ele pode ser os três, Ah, na realidade, assim, né? Eu acho que o guia, eu acho que todos psicólogos, psicanalistas, né? Acho que de alguma forma de alguma maneira, vão ser no sentido de tentar ajudar o paciente, né? tá. Um espelho, aí a gente pode pensar, dependendo do que a gente falar, em possíveis identificações, e aí está ciente de projeções que o paciente pode nos colocar, né? Então, papéis que a Uhum. gente pode vir a representar, né? E eu acho que provocador, sim, também, né? Eu acho que em um sentido de questionar o paciente, dependendo se está tudo bem mesmo, né? Então, a Jungiana, um dos pontos que ela também vai trabalhar muito fortemente é com a ideia de opostos, né? Tá. Bem ou mal, por exemplo, né? Como que eu lido com esse confronto, né? Então, ela propõe um pouco essa confrontação. É isso que eu ia te perguntar, porque o que a gente tem a impressão é que a psicoterapia junguiana, ela é sempre simbólica, mas ela também, então, ela não é só simbólica, ela também permite essa confrontação quando necessário. Então, Sim, permite, permite. Se, por exemplo, né, tem um paciente que fala muito do trabalho, né? tá. Tô lá com ele 1 mês e meio, ele só falando de questões de trabalho e tudo mais. De Uhum. repente, numa próxima sessão, eu posso que, assim, nesse sentido, quebrar um pouco essa fala e falar, ou que dá um nome qualquer, tá? Doutor João, né? Me Uhum. fale, tá? Já entendi muito sobre o seu trabalho, me fale sobre sua família. Tá. É nesse sentido de talvez o problema dele não é no trabalho, o Uhum. problema dele é na família, que ele ainda não falou, né? Entendi. Acho que isso o Jung vai falar, e creio que acho que Aí, neste caso, você estaria sendo guia, é um guia, só que eu faço um guia ou através provocador também, né? do provocador, né? Eu provoco ele para ajudar ele a reconhecer que o problema está ali. Então vamos falar disso na terapia, para Tá. daí sim a gente poder ajudar, né? Uhum. Tem uma fala que acho que isso não é exatamente do Jung, acho que de outras teorias Uhum. também, que às vezes o que, que o paciente, né, está falando, isso já está tá ficando consciente, né? Acho Uhum. que o Uhum. Freud tem o grande texto dele, né, Repetir, Elaborar e Recordar, mostrando um pouco isso, né? Então, quanto que se o paciente está falando muito, tem algo que ele ainda está vendo, e esse algo a gente precisa ou fazer ou buscar o paciente falar, esse elemento Uhum. desconhecido, né? Aí que eu acho que a Jungiana provoca um pouco. Agora, você entende que existe uma eficácia da abordagem junguiana em transtornos mentais graves? Como que se Sim, avalia? sim. Na realidade, né, também um dos grandes diferenciais, né, do Freud para o Jung, né, uma parte vem muito também que o Jung ele trabalhou muito com os pacientes psicóticos, né? Quero Uhum, dizer que o Freud não, pelo amor de Deus, né? Mas o Jung uhum, muito mais com os psicóticos do que os neuróticos. Então ele vai vendo que a uhum, linguagem, o neurótico, ele tem uma fala, né? A gente que talvez a maneira dessa fala que a gente vai precisar buscar uma maneira de interpretar. E temos sim, né? Hoje em dia a gente tem como tratar borderline, uhum, psicose, bipolaridade, né? uhum. A gente tem uma eficácia, sim, né? Não, aí vai depender muito de cada caso, né? Não consigo te dar uma estimativa de, ai, a E Jungiana não vai. dá pra gente, e não dá também para você jogar todo mundo no mesmo caldeirão e falar isso vai ser feito desse jeito, né? Não, não dá, não dá. O Jung, ele tem no livro A Prática da Psicoterapia, que é o volume 16 dele, Uhum, ele fala exatamente isso. Ele fala desse cuidado que a gente pode imaginar o geral, né? Então, tá. ansiedade, né? Qual que é a Uhum, questão chave da ansiedade? Bom,
ansiedade, a gente pode estar falando de medo, né? De uma Uhum. forma geral, a gente está falando de medo. Agora, o que vai ser o medo para cada paciente, isso a gente vai ter que ver. A individualidade de cada um precisa ser respeitada. A gente consegue falar do ser humano no geral, né? Uhum. Falar de desenvolvimento, todo Mas o mundo sofrimento, desenvolve ele é assim, muito individual, né? ele é individual, né? Uhum. Vamos pensar o que cada um tem medo, né? Tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de barata e por aí Né? vai. Agora, me fala o que é um arquétipo dentro da terapia junguiana? O arquétipo, uma das definições que a gente tem é uma possibilidade, né, de Tá. determinados comportamentos, ações e pensamentos, né? Uhum. Então, por exemplo, né, é interessante se a gente pensar em voo, né, o voar, né? Se a gente pensar que desde uma das curiosidades do homem, vamos dizer, da pré-história, era como os pássaros voam, né? Uhum. O quanto que está presente isso, se a gente for imaginar que hoje em dia, um dos nossos, vou dizer assim, um dos nossos objetivos pode ser voar para outros planetas, ou Uhum. tentativa de, né? Então você vê que isso, essa possibilidade da gente sempre se imaginar voando, quanto que ela está presente. A Isso é um ideia, arquétipo. isso é um arquétipo. A Tá, ideia do voo está presente. tá. Essa possibilidade, pelo menos, né, da gente se imaginar voando, sempre está presente. Arquétipo dependendo de explorador, né, quanto que a gente sempre está tentando explorar novas coisas. Então, arquétipos é infinito. Arquétipos pode ser infinito, né? Pode. A única coisa é que, assim, isso você precisa considerar que você tem sempre em várias culturas, né? Tá. Essas possibilidades. Não é algo tão individual, né? Porque o Então, é isso que eu ia arquétipo te é perguntar. O que coletivo. diferencia um arquétipo de um simples símbolo cultural? Quando que eu pego aqui, não, isso é um arquétipo dentro da terapia junguiana. Isso não, isso é um símbolo cultural. Ou às vezes misturam os dois. Às vezes mistura, né? O que a gente tem, né? Que culturalmente a gente tem complexos e arquétipos culturais, que aí vão dizer respeito à cultura, não são Uhum, universais, tá. né? Seria mais de cada cultura mesmo, né? Que tem ali um padrão de pensar, de se comportar, né? Tem essa diferença. Hoje em dia, né? A gente tem a psique, vamos dizer, Uhum, junguiana, basicamente seria formada, né? Pela consciência, ego, uhum, inconsciente pessoal, uhum, aí teria nessa intermediação, né, o inconsciente cultural e o inconsciente coletivo. O consciente coletivo dizendo respeito a todo mundo, né, e o cultural a cultura, como que uhum, cada cultura lida, né, com determinadas temáticas. uhum. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, uma coisa louca. É, a gente tem, é uma coisa que me acompanha muito. Porque eu sou, assim, não sou tão novinha, né? E eu me lembro que quando a gente tinha velório, lá na minha infância, os velórios aconteciam em casa. Então, você tinha, velava o morto a noite toda, e a família, vinham os vizinhos, levavam comida, então havia umas, eu não vou dizer uma celebração, mas havia ali um Um acolhimento, ritual, né? talvez. Isso, ali todo mundo. Hoje em dia, com uma mudança, ritmo de vida, cultura, as pessoas estão trabalhando mais, tal. Obviamente, os velórios passaram a ser nos cemitérios por uma questão até de saúde pública, né? Tá? Aí você tem um elemento de segurança que você não pode mais ficar a noite toda no velório, mas você também tem a questão do tempo, que as pessoas não têm tempo. Então, hoje você vê, você tem lá só os familiares e os amigos que chegam na hora de enterrar o morto, né? O que tem de arquétipo, o que tem de cultura, esse símbolo cultural mudou, o que veio, o que foi mudando e que foi mudando a forma de vivenciar o luto mesmo. Sim. Então, assim, o arquétipo
seria essa cerimônia para o morto. Tá. Todas as culturas, se a gente for pensar, principalmente, né, uma que a gente escuta muito, que são a cultura egípcia, Uhum. ela tem um funeral, Tá. né? Então ela tem um ritual. E isso é arquetipo. Agora, o que você. A forma, aí sim, vai ter a influência da cultura. A forma com que vai ser, aí é cultural. Aí cultural, podemos até pensar um pouco em social aí, né? Tá. Mas Agora, tem. como, entendi. Agora, como que esses arquétipos, eles se manifestam no cotidiano sem que a pessoa perceba? Como que a gente vai vivenciando isso e a gente nem percebe? Assim, o arquétipo em si, né? A gente não consegue acessar ele, tá? Porque, assim, o arquétipo, e um dos maiores arquétipos que a gente tem, né, por exemplo, seria o arquétipo de Deus. Então, seria um pouco assim, eu ver Deus. Tá, Seria, não teria, a minha consciência não teria como fazer isso, né? Eu tá. enlouqueceria, basicamente dizendo, né? Então, o que que a gente tem é imagens, né, de arquétipos, né, Tá. imagens arquetípicas. Aí sim, dependendo, a gente por um processo também inconsciente, né? Então, a gente pode ir tentando identificar, né, alguns, vou dizer, alguns arquétipos, né, alguns padrões de comportamento que a gente fala. Opa, esse padrão, né, tem aqui escritos que é assim, né? Então é um pouco ao longo do processo de terapia. No dia a dia, por exemplo, um arquétipo que às vezes a gente vê é Uhum. às vezes um arquétipo, por exemplo, do herói, Hum, onde a gente tem que às vezes superar, né, alguns obstáculos, alguns desafios. É, no nosso desenvolvimento, a gente tem alguns arquétipos que a gente passa, então os mais estruturantes, né? O arquétipo materno, então o arquétipo da mãe, tá. basicamente aqui dizendo, né, da mãe num sentido de proteção e cuidado que ela tem que ter com o filho. Uhum. Arquétipo do pai, que também, assim, de uma forma muito clássica, eu colocaria, tá? Isso Hum, tem mudado, não cabe só o pai, mas de ajudar a criança a ir para o mundo, que nem a gente fala, né? E aqui, uhum. vamos pensar que Jung está fazendo isso em 1900, onde que os papéis sociais eram muito bem definidos, né? A Sim. mãe cuidando de casa, o pai indo trabalhar. Então, é nessa ideia que ele fala do pai tirar a criança, né, mostrar que tem um mundo além aqui do familiar. E Uhum. depois o arquétipo do herói, que vai ser muito visto na adolescência. O adolescente Hum, querendo se provar, né? O adolescente uhum. querendo sair, querendo dizer sair, indo para as terras desconhecidas. Se a Uhum. gente pegar, por exemplo, um herói muito conhecido em termos da história, um pouco dele, o Batman, né? Uhum. O Batman tem uma tragédia, ele sai da cidade, que o adolescente às vezes quer fazer, né? Tá. Quer sair aqui do meio familiar. Aham. Começa, né? Vamos dizer, se a gente pegar o Batman como exemplo, começa os treinamentos, a aprendizagem. O adolescente também começa a aprender, socializar, conviver com outras pessoas, outros colegas, né? E depois, no fim dessa jornada, né, do herói, se a gente falar, tem o ponto de, no caso do Batman, talvez de trazer uma mensagem um pouco de justiça, senso de justiça. Uhum. No caso de um adolescente, se a gente falar, seria no sentido dele ver o que, que ele quer fazer, né? Seria ele perceber que já tomo consciência de que não sou mais uma criança, sou um adolescente, tenho uma vida, tenho obrigações, tenho responsabilidades, né? No caso, tenho coisas que eu preciso tomar cuidado, né? Uhum. Vai se criando no adolescente o senso de responsabilidade. Ah, legal. Agora, você pode dar um exemplo prático para mim de como que um símbolo, num sonho, um sonho agora, ele revela um conflito de arquétipo? Tá? Um símbolo, a gente pode pensar, se a gente
um símbolo, por exemplo, de um deus, né? Então, Tá. por exemplo, eu conversando com algum deus, ou, por exemplo, eu conversando com um raio, né? Hum, Um fenômeno da natureza onde eu não tenho controle, uhum, aparecendo em um sonho constantemente, né? Pode uhum, representar aí um elemento, né, da cultura, né? tá. Um pouco por aí. Seria algum elemento que não está tanto no meu dia a dia, né? Não está tanto Hum, em um ponto conhecido meu, né? entendi. Agora, o Jung dizia que os sonhos, eles compensam a consciência. Como Uhum. isso funciona na prática clínica? Sim. Porque assim, qual que vai ser a. Lembra que eu falei da oposição? Uhum, Tem, né? Então, assim, o sonho, ele entra nesse sentido. O sonho, sendo um conteúdo inconsciente, ele sempre vai ser interpretado como trazendo uma mensagem, algo que precisa ser integrado na consciência. Então, é num sentido que, assim, estou olhando muito para o meu trabalho. Talvez eu uhum, tenha sonhos relacionados com a família, né? uhum, Eu preciso olhar para a família, preciso integrar esse meu lado familiar, né? Ou ao contrário também, né? Estou saindo muito, né? Então, de repente, eu posso sonhar com alguma coisa me cobrando, alguma coisa me avisando que eu tenho que entregar tal coisa, uhum, né? Um pouco nessa linha de compensar algo, né? De mostrar que você está esquecendo de olhar para um determinado ponto. uhum. Qual que é o papel do ego ao interpretar um sonho, né, dentro da abordagem junguiana? A definição de ego que o Jung vai colocar é que assim, o ego é o Hum, centro da consciência. tá. Tudo que eu Uhum, falo que eu estou consciente, quer dizer que o ego elaborou. tá bom. Então, Tá. na realidade, se a gente pensar, a dinâmica é, tenho algo inconsciente, quando a gente fala que ele vai para a consciência, na realidade, o melhor termo seria assim, ele passa pelo ego, o ego elabora esse conteúdo, e aí Tá. sim ele se torna consciente, né? Ah, entendi. Então, quando ele já passou pelo ego, eu já elaborei e já resolvi essa questão, ou não é isso? Pelo menos assim, você está em processo, às vezes, de elaboração, né? Tá, Tem algo que está sendo elaborado. Você está pensando em um novo jeito de fazer tal coisa, em uma nova possibilidade de seguir sua vida, em um novo caminho de. Essa tá, possibilidade que você está pensando passou pelo ego. tá. Agora, todo sonho, ele é simbólico ou alguns são só lixos mentais? Todo sonho, ele tem um ponto do sonhador. Então, todo sonho vai ser um conteúdo inconsciente do sonhador, né? Tá, Agora, podemos entender que tem sonhos, vou dizer assim, mais cotidianos, tá. né? E aí sim podemos dizer que tem sonhos que aí sim traz elementos do inconsciente coletivo, Que mais aí seria esse simbólico mesmo. seria um pouco esse simbólico, esses símbolos, né? Tá. Aí que podem nos ajudar a mudar, a mudar a nossa maneira de pensar e transformar. Como terapeuta junguiano, como que você consegue, por exemplo, porque as pessoas sonham, ponto, né? Tá. Aí tem sonhos que você sonha e parece que você estava acordado. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu com você. E Sim, quando você acorda, essa memória, ela vem na tua mente. Isso é um sonho simbólico? pode ser sim um sonho simbólico. Daí, assim, a gente sempre, em todo sonho, a gente sempre. Jung fala que um dos pontos importantes é a gente sempre considerar na interpretação do sonho. Ele Tá. começa falando da idade do paciente, Ah, isso tá. é importante. Se é Hum, um sonho, por exemplo, de um adolescente, na idade adolescente, pode ter um significado. Se é para tá. um adulto, tem outro. Se é para um idoso, Ah, entendi. tem Então isso. eu tenho idade, qual que é a outro critério que ele fala? Outro ponto, que aí sim, ver o elemento, que significa os elementos do sonho para o sonhador, né? Isso Tá, padrão de toda abordagem, né? tá.
e aí sim que ele vai investigar o que representa esse elemento em termos coletivos, né? Agora, quem traz a interpretação é o psicólogo ou é o paciente? O psicólogo ele propõe talvez um significado e o paciente que vai ter que confirmar se isso faz sentido para ele ou não. Ah, ok, Então, entendi. não é tanto uma linha de, entre aspas, e aqui com muito respeito e ressalva, não é uma linha tão impositiva. Tá. Aí, o sonho é isso, né? Aham. O paciente vai ter Você que ter o significado dele. entendi. Você falou que na terapia junguiana nós temos o inconsciente pessoal e E o o inconsciente coletivo. coletivo, né? Como que o inconsciente coletivo ele se diferencia do inconsciente pessoal na clínica? Inconsciente pessoal são as lembranças, memórias que eu consigo acessar, dizem Tá. respeito só a mim, ao meu individual. Então, por exemplo, Uhum. se a gente pegar um sonho e eu falar, eu sonhei com a minha esposa, eu vi que era ela pelo rosto dela, tudo mais. Isso é algo pessoal, um conteúdo mais pessoal. Agora, se eu falar, sonhei com uma moça, né? Não consegui ver o rosto dela, não me lembra ninguém conhecido, pode ser, né? O que aí um outro arquétipo que Jung vai falar, né? Arquétipo de ânima e ânimos. Uhum. Então aí Hum. representando algo mais coletivo. Uhum. O que são esses arquétipos? Fica pra gente assim, bem rapidinho. Sim. Ânima e ânimos, né? São arquétipos que Jung ele formula quase que pensando em termos da biologia, né? Tá, Em termos biológicos e genéticos, né? O homem é X, tá. Y e a mulher XX. E que ele vai falar? Se isso vem cada um do homem e da mulher, dos pais, eu posso dizer que eu tenho, no meu caso, eu tenho um Y masculino, então eu tenho um aspecto masculino na consciência e um aspecto feminino ficaria no meu inconsciente. Tá. São representações que ele vai colocar de homem e de mulher na nossa psique. E aí ele vai Uhum, falar que tem, sim, claro, muita influência da sua criação, né, e da cultura, né, uhum, do que é um homem, o que é uma mulher, né. Aí começa essas representações que vão influenciar esses arquétipos, tem influência da cultura. agora, com o reconhecimento dos gêneros e de várias orientações sexuais, como que fica essa interpretação dos arquétipos? Elas se ampliam ou não faz diferença? Não, ela dá uma ampliada no sentido dos significados. Ah, ok. Né? Por Tá. exemplo, quando Jung, né, vamos dizer, formulou em 1900, era muito clássico ele falar, não, o homem é o provedor de casa, né, e a mulher é a Tá. cuidadora de casa. Tá. E a sociedade tinha isso também muito claro. Aham. Hoje em dia, não dá para você falar isso. Não, de jeito maneiro. Por mil razões, assim, né? É, não dá. Então, isso, as definições de papel de homem, papel de mulher, isso vai se mudando, né? Aí é a cultura, né? Aí é cultura, é. Aham. Agora, nós vivemos numa época de globalização e até de símbolos, vamos assim dizer, né? Isso fortalece ou dilui ou reduz o inconsciente coletivo? Eu entendo que vai, vai, pode ser aumentando, né, a possibilidade Hum, de vermos com o tempo uhum, outros símbolos, outros arquétipos aí, né? Quando a gente fala uhum. em símbolo, né, tem um ponto que assim, o símbolo, o conceito de símbolo é muito interessante, ao mesmo tempo que ele parece Qual que é fácil, o conceito de não símbolo? é. Vamos lá. Uhum, Porque símbolo é assim, é algo que eu conheço, eu sei que existe, mas que uma parte dele eu não consigo explicar e que me traz uma transformação muito grande. Então, por exemplo, um grande símbolo que a gente tem, por exemplo, é o casamento. uhum, Vamos dizer, eu posso dizer como que foi meu casamento, tudo mais, mas talvez como que eu estava ali no altar, quando eu falei um sim,
talvez eu não consiga expressar isso em palavra. Jung depois ele vai falar, o símbolo é algo que eu sei que existe, mas que eu não consigo expressar em palavras. Então, por exemplo, você pode ver uma linda paisagem, né? Isso te remeter ou te levar para 1000 lugares, né? Você pode ficar ali apreciando tudo mais. Essa apreciação, o que representou você olhar essa paisagem, essa vista? Talvez você não consiga expressar em palavras. Você pode dizer, era uma floresta bonita, maravilhosa, tinha árvore assim, assado, mas tem algo que você não consegue explicar. Entendi. Agora, na verdade, assim, existe um inconsciente brasileiro como fator cultural, e como que o fator cultural entra nesse caldeirão simbólico? Ele, justamente, isso foi feito um pouquinho depois de Jung, tá? Uhum, Ele até chegou um pouco a ver, mas não se aprofundou, né? Que é a ideia hoje que a gente tem do inconsciente cultural, né? Então, o quanto que tem alguns pontos de uhum, cada cultura que podem acontecer lá atrás e ainda se perpetua. Então, por exemplo, né, no caso do Brasil, hum. tem muito forte ainda o mito racial, o mito do racismo, né? Isso é algo que ainda é visto. Então, Quando você fala mito, você quer dizer que não existe ou você está dizendo que existe, estou né? dizendo que existe, né? Ah, Então, tá. assim, se eu pegar um exemplo meu mesmo, né? E aí, assim, Aham, é que eu só não vou abrir aqui para questões se é preconceito, se não é, mas tá. assim, partindo de um ponto em 1500 que a gente tinha o fator principalmente do negro Uhum. não sendo quase que visto como um ser humano, né? Sendo visto como um objeto, ou Era um horror, né? Uhum, possuindo, né? uhum. Não podendo participar da sociedade, dependendo de como você pergunta, de como você questiona hoje em dia, pode te dar uma ideia de não pertencimento. Uhum. Por exemplo, vou pegar um exemplo real que aconteceu comigo. Eu Hum. fui num prédio e eu falei, eu vou na casa da fulana e da ciclana que tá tendo um churrasco lá. Uhum. Aí o que o cara falou? O porteiro, você é Hum. o churrasqueiro. Ah, entendi. Já te A gente qualifica pela cor da tua pele. já me E você qualifica pela minha cor, né? e de uma forma preconceituosa assim, você não é o convidado, porque você não estaria. Você não estaria. Então, isso Que loucura. é algo muito do Brasil, né? E isso poderia dizer que é o inconsciente brasileiro. Está no Consciente inconsciente brasileiro. brasileiro. É. E A como gente que a gente faz para mudar isso, assim, esse inconsciente, para ele poder ser mais inclusivo, assim, ser menos racista, menos preconceituoso, para poder ter a virada de chave, vamos de assim chave. dizer. Eu acho que assim, o primeiro ponto, né, para a gente tomar tanto de algo, fazer algo inconsciente e para a consciência, né, é elaborando ela e assumir que isso aconteceu. Então, Tá. no caso do Brasil, é a nossa nação mesmo reconhecer que assim, o Brasil é uma sociedade racista. Bom, Uhum, né? Como sociedade somos. É um primeiro ponto a gente tomar isso como partida e tentando reconhecer individualmente que atos que eu posso ter, talvez de racismo, de preconceito. Não quero dizer uhum. que eu também, mesmo como homem negro, não vou falar que eu escapo disso, tá? Sim, eu sei. Todos nós, né? Uhum, Também, às vezes, você me falar, Igor, por exemplo, você nunca teve medo de dois caras em uma moto? uhum, Já tive. uhum, Acho que então, tem um pouco esse ponto, da gente ir tentando ver esses uhum. aspectos, né? A gente tem um Agora, mito grande também do Brasil, que é visto como a terra de oportunidades, também, né? uhum, Isso começa desde quase do período de colonização, né? Às vezes a gente tem um pouco isso aqui também, né? uhum. Principalmente em São Paulo. Ah, São Paulo, grande cidade, cidade de oportunidade, de negócios. Só que também não é
não é tão fácil assim, né? Entendi. São os mitos, né? Então, Gente, eu vou interromper essa conversa nossa, porque nós vamos continuar novamente na semana que vem, porque eu tenho mais alguns assuntos para tratar com o Igor, e não vai dar tempo aqui nesse podcast, porque nosso podcast, eu não quero deixar ele tão longo. Igor, eu quero te agradecer imagina. muito por esse bate-papo, mas nós vamos continuar, porque a gente ainda tem algumas coisas para resolver. Vamos sim, é uma honra. Muito obrigada, viu? Imagina que eu agradeço a todos. Bom, e eu quero convidar você a compartilhar o nosso podcast. E mais do que isso, na semana que vem eu vou continuar com o Igor e eu quero que você ouça novamente esse podcast que nós vamos estar tratando sobre a terapia junguiana, mas eu tenho outros assuntos. Então, até a semana que vem. Beijo, tchau. Beijão, tchau, tchau.